Diz assim o Salmo 75: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste: hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos: não sejais arrogantes, e aos ímpios: não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto meu auxílio. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura. Dele dá a beber, sorvem até as escórias todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Esse hino de Asaf, que tem por título Deus é o juiz, ele foi escrito segundo a melodia Não Destruas. E esse hino começa com a gratidão e com a adoração. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Nesse versículo, então, nós vemos o nome de Deus sendo invocado, sendo engrandecido e suas maravilhas sendo declaradas, coisa que a gente já poderia ter percebido no Salmo 19, mas como nós não o analisamos, então eu faço essa referência agora. Esse agradecimento a Deus, ele vai passar por diversos salmos, como o que foi lido hoje, Salmo 103. E esse canto ele inicia bem diferente daquele que nós vemos analisando, né, nas últimas semanas. Normalmente os que eu já tinha exposto eram salmos de lamento, então a gente começava com uma aflição, com uma forma do salmista dizer a Deus: minha situação é assim. Depois ele orava a Deus pedindo por socorro, pedindo por livramento. Depois ele depositava em Deus a sua confiança e afirmava que em Cristo estava a sua esperança de livramento e de melhora da sua situação, e no final ele prometeu por louvores eternos. Então hoje a gente já começa de uma forma bem distinta. Ele diz: graças te rendemos, ó Deus. E ele diz: pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Primeira coisa que no versículo 2 o Senhor é colocado como governante justo do mundo. Ele há de julgar retamente. É uma característica que muitas vezes a gente esquece, e principalmente no campo do evangelismo. A gente às vezes cai na besteira de falar muito que Deus é amor, Deus tem um plano, sim, mas Deus é juiz. E da mesma forma que Ele ama todos os seus filhos, Ele julga todos os habitantes da terra de forma reta. De forma também que a gente olha para o julgamento que Ele faz e não se sente injustiçado por Ele. Pelo contrário, se sente agradecido, também rende graças a Ele, por ter sido corrigido por Ele em amor para o louvor da sua glória. E o versículo 3, ele diz: vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Há uma citação do Thomas Wilcox que ele diz o seguinte: o versículo 3 nos ensina que nenhuma desordem ou confusão deve nos impedir de fazer aquilo que Deus quer de nós. Não, pelo contrário, quanto mais as coisas estão desarranjadas, mais prontamente devemos trabalhar para retificá-las. Então, quando a gente enxerga que mesmo em toda desordem no mundo, como hoje a gente consegue enxergar o caos em que vive o mundo, e inclusive em nossa cidade, com coisas que há pouquíssimo tempo atrás a gente não imaginaria que acontecesse. E mesmo com toda essa situação, a gente ainda percebe que Deus vai firmar as colunas, não só da nossa vida, não só da igreja, mas de toda a humanidade, porque Ele é que governa. Então a gente começa a pensar: por que não trabalhar para Deus? Porque está tudo desarranjado. Não, aí é que eu vou ter que trabalhar mesmo. E Ele me dando força para que eu possa corrigir essas questões que estão desarranjadas. Porque eu sei que estão desarranjadas porque nós, enquanto seres humanos, somos falhos. Então, onde estivermos, haverá falhas e haverá desarranjos. Porém, com a força de Deus e sob a orientação dele,
nós podemos tentar organizar melhor as coisas para poder entregá-lo o melhor trabalho, o melhor louvor. Interessante, eu vou citar rapidamente isso aqui, para a gente também não se deter muito nisso, mas eu recebi algumas comunicações essa semana de que ontem, pela manhã, estaríamos organizando em Campina Grande uma marcha das Badias. Então, é uma coisa inimaginável, coisa de 5 anos atrás. Quando 5 anos atrás, o que nós tínhamos? Uma passeata em relação à consciência cristã, que tinha colocado no shopping, ainda chamado de Iguatemi na época, um outdoor sobre o homossexualismo. E aí várias pessoas, inclusive um professor renomado da UFCG, estavam liderando aquela manifestação na Praça da Bandeira e eles gritando fascistas, fascistas, e aquela coisa toda. E aí a justiça depois ordenou que fossem retirados os autores. Isso para a gente foi uma questão muito chocante na época. E quando a gente percebe hoje que não é mais um enfrentamento a uma coisa que a gente fala, mas é algo espontâneo das pessoas. Então nós não falamos sobre a situação. As pessoas é que agora espontaneamente foram lá e organizaram aquilo. Muito obrigado. E aí eu fico vendo essa situação e percebendo realmente que as coisas estão desarranjadas. A coisa está muito fora do lugar. Só que está fora do lugar da nossa ótica. Porque Deus está contemplando tudo isso. Os olhos deles contemplam os maus e os bons. E Deus sabe o momento certo de agir para eliminar toda essa sujeira que existe dentro da nossa sociedade. Como também Ele vai saber a hora certa de agir para tirar toda a sujeira que existe dentro de nós, dentro das nossas igrejas. Que não é diferente. Existem coisas que estão acontecendo no seio da igreja evangélica brasileira e mundial que são absurdas. E que nós pensamos, meu Deus, onde tu estás que permite uma coisa dessa? Ele está no mesmo local, no seu santo e sublime trono, percebendo tudo que está sendo feito e julgando retamente a cada um e dando a paga do seu pecado. E aí ele diz aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força. E aí quando o pastor falava de humildade, me veio muito essa questão, porque esses textos falam sobre isso. Não há nenhum motivo para o soberbo ser arrogante, porque nenhuma força do braço, da mente, do dinheiro pode suplantar a força da palavra de Deus. Então toda arrogância cai por terra quando Deus diz, aqui quem manda sou eu, quem governa o mundo sou eu, e só a minha vontade prevalece. Então soberbo, não seja arrogante. E aquele que é ímpio, não levanta a sua força, porque ela será completamente insuficiente para qualquer um dos seus intentos. Se a gente não paga cessar da força de Deus, nenhum dos nossos planos será bem sucedido. Agora, pensar que a nossa força vai ser suficiente para qualquer coisa é ser, no mínimo, muito ingênuo e, ao mesmo tempo, não muito inteligente. Porque se eu sirvo a um Deus que é todo poderoso, então eu devo me confiar nessa força que Ele tem. E ele diz, não levanteis altivamente a vossa força, não faleis com insolência contra a rocha. Algumas pessoas, elas falam de uma forma muito insolente, de fato, contra Deus. E a palavra traz muitos ais. E cada ai desse, eu percebo que as nossas atitudes, Deus, não somente em relação aos ímpios, mas em relação a nós também, que temos o conhecimento da sua palavra, aí é que nós vamos pagar muito mais por certas coisas que nós falamos sem até perceber. E que vão de encontro àquilo que a palavra realmente mostra que nós devemos falar. Aquilo que deve habitar a nossa boca deve ser fonte de bênçãos. Mas muitas vezes a gente fala até inclusive contra Deus, porque Ele nos mostra caminhos que nós não queríamos trilhar. Mas são os caminhos que Ele preparou para nós. E a gente diz, mas por que o Senhor não fazer isso? Isso aí não vai dar em nada. A nossa inteligência é muito pequena, a nossa mente é finita, mas os pensamentos de Deus são mais altos que nós. E aí, a gente não pode nem se levantar altivamente com a nossa força, nem falar somente contra a rocha que é Cristo, que é Deus. Porque é Ele quem governa. É Ele que vai nos orientar em todos os nossos caminhos.
Por isso que ele repreende aqui tanto o orgulho do coração, como na aparência como na fala. Muitas vezes a gente tem sido arrogante, muitas vezes a gente tem sido orgulhoso no nosso coração, na nossa aparência, na nossa fala, porque a gente tem um certo conhecimento ou porque a gente acha que deveria ser de tal forma. Só que a gente precisa se dobrar mais à vontade de Deus, porque é ela que é soberana e não a nossa. E nos versículos 6 a 8 ele vai ser anunciado como juiz, o qual não é arbitrário, mas é justo. E aí ele diz assim: porque não é do Oriente e não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Se você for lá no Salmo 121, você vai saber de onde é que vem o auxílio. Eu era dos olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E diz: ele é o juiz, a um abate e a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho e espuma cheio de mistura, dele dá a beber, sorvem até as escolhas todos os ímpios da terra. A todos quantos estão fora da sua vontade, ele dá o cálice da sua ira, que está nas suas mãos. Todos aqueles que fazem coisas contrárias àquilo que ele se agrada, esses são vítimas de sua ira. E esse cálice cheio de mistura, ele vai vir todo com alguns ingredientes, como por exemplo, suíra, remorso, a lembrança de alegria perdida, temor do futuro, recriminações, desespero e vergonha. E ele distribui a cada um a sua porção. Quando Spurgeon coloca esses ingredientes no cálice da ira de Deus, esse cálice cujo vinho espuma, quando a gente olha para a lembrança de alegria perdida, o Salmo 51 ele fala disso. Quando Davi diz assim: Senhor, me traz de volta a alegria da tua salvação. Ele tinha a alegria em ser salvo por Deus. Mas naquele momento que ele vê o pecado na frente dele e vê o quão indigno ele é, ele não sente mais aquela alegria. E a questão de temor do futuro, quando a gente começa a viver simplesmente pelas próprias forças, olhando apenas para os planos que são finitos, pelas possibilidades que as nossas mãos conseguem alcançar, a gente tem um medo do futuro. E a gente começa a perguntar: e amanhã como é que vai ser? Mas aí é preciso observar que na palavra a gente não tem necessidade alguma de ficar ansioso pelo dia de amanhã, porque Deus cuidará de nós. E assim como foi lido em Atos, Ele é que nos dá a respiração, nos dá tudo que nós precisamos, sem que haja falta de absolutamente nada. E quanto ao salmista, nos versículos 9 e 10, ele diz: exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Ele vai louvar a Deus para sempre, buscando a sua face, a sua orientação, cantando ao Deus de Jacó, que também é o seu Deus. Essa é a grande confiança que boa parte dos salmistas apresenta nas Sagradas Escrituras, na construção desses salmos. Tanto os filhos de Corá, quanto Davi, quanto agora Asaf, mostram para a gente que o Deus que era lá no início da história, com Jacó, com Moisés, com Isaac, ele é o mesmo Deus que é com eles, e é o mesmo Deus meu e seu, que estamos lendo hoje esse salmo e analisando. Então, da mesma forma que ele rende graças ao Senhor, que ele exulta a Deus para sempre, que ele sabe que o caminho para ele não deve ser de arrogância, porque Deus abate esses arrogantes, mas deve ser de submissão total a Deus. Assim fica para nós essa lição de que aqui nós vamos louvar ao Senhor, não somente pelas vitórias contra os inimigos, como já foi feito em outros salmos, não somente pelos livramentos que já foram dados, mas aqui louvar por tudo aquilo que Ele significa para nós, aquele que não deixa que os nossos pecados se perdoem, mas Ele nos corrige, nos faz ser humildes, vendo que a arrogância vai levar apenas a um julgamento da sua parte. E no Salmo 76, nós vemos aqui algo bem interessante, quando ele diz: a majestade e o poder de Deus também são de Asaf. Ele fala: conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. O verdadeiro conhecimento de Deus se reflete em reverência ao seu nome. Aqueles que de fato conhecem a Deus vão ser reverentes ao seu nome.
E aí eu me lembro muito da mensagem do pastor Rafael na quarta-feira anterior, quando ele falava de em muitos e muitos casos que nós, consciente ou inconscientemente, nós desonramos o nome de Deus. Aquele que conhece de fato a Deus, aquele que serve a Deus, aquele que experimentou de Deus livramentos, aquele que tem a certeza da sua salvação pela ação divina, aquele que vive na dependência de Deus, aquele que tem fé em Deus continuamente, e essa fé não se abala porque o próprio Deus é quem sustenta, ele vai ter reverência pelo seu nome. Ele não vai tratar o seu nome de qualquer jeito. Ele não vai se dirigir a Deus de qualquer forma. Ele não vai estar diante do Senhor na sua casa de qualquer maneira. Ele vai, de fato, em primeiro lugar, reconhecer a grandeza desse nome. E aí ele diz: conhecido a Deus de Judá, grande o seu nome em Israel. E aí ele fala de Salém. Em Salém está o seu tabernáculo e em Sião a sua morada. Interessante que são duas designações para Jerusalém. Salém é a forma diminuta, Sião também é como Jerusalém é conhecido. E aí Deus faz morada em Jerusalém. E ele escolheu para si um povo. E a ele sustenta com o seu poder. Claro que quando a gente olha mais para o Velho Testamento, a gente vai ver o povo de Israel sendo cuidado por Deus, sendo liberto por Deus e sendo o seu povo escolhido. Só que nós somos o seu povo escolhido. Então como é que a gente poderia aplicar isso para nós? Deus faz morada no nosso coração. Somos o templo do Espírito Santo. Deus faz morada no nosso lar. Porque, de fato, por mais que outras pessoas possam escolher diferente, eu e a minha casa escolhemos servir a Deus, assim como Josué fala no seu último capítulo. E Deus faz morada em nosso país, mesmo que esteja do jeito que esteja. E Deus faz morada em todo o universo, porque Ele é o dono do universo. Seja em Jerusalém, seja em Campina Grande, seja em qualquer lugar, este local é a sua morada. E é interessante que às vezes a gente diz assim: Deus não está em tal lugar porque lá habita o pecado, a prostituição, as drogas, a mentira e tal. Deus está lá também. Isso tudo aí é fruto da natureza pecaminosa do homem, mas não quer dizer que Deus não está ali. E eu já vi relatos inúmeros de pessoas que diziam assim: eu não vou evangelizar lá no São João, porque lá é um antro de pecado. E eu não vou me contaminar, porque Deus não habita num local daquele. Deus habita em todos os locais. Não existe nenhum local, nenhuma coisa que esteja fora do alcance do olhar de Deus e fora do alcance da sua mão poderosa. Por isso é que várias mães ficam preocupadas quando seus filhos saem para uma daquelas 30 noites, mas ficam alegres quando eles conseguem retornar. Quando eles não foram alvo de facadas, quando eles não foram alvo de assaltos, quando eles não caíram em overdose de drogas, quando eles não chegaram no SAMU porque ficaram bêbados e brigaram. Existem mães que oram intermitentemente dos seus filhos, e é justamente porque Deus ali habita que Ele preserva a vida desses e mostra o seu poder em meio a todo aquele caos. Todos os locais da terra são morada do Deus Altíssimo, porque Ele criou esse local e Ele sustenta e governa esse local. Por mais que os habitantes desta terra vivam no caos, mas é Deus quem vai tirar esse desafio e mostrar quem é de fato soberano. E aí o versículo 3 diz: ali despedaçou Ele os relâmpagos do ar, o escudo, a espada e a batalha. A igreja em Cristo alcança glórias memoráveis na sua história contra o paganismo dos seus primeiros anos. A gente vai enxergar isso muito claramente quando a gente olha lá para o começo da história da igreja em Atos, quando vai ver que existia, primeiro de tudo, uma certa rixa entre os judeus e os novos cristãos. Depois vem a questão do paganismo e Deus dá vitória à igreja nos seus primeiros anos contra isso. Logo em seguida, algumas heresias começam a entrar no seio da igreja e Deus também dá vitória sobre isso. Paulo escreve a várias igrejas dizendo: olha, tem algumas doutrinas erradas entrando aí no meio de vocês, mas mesmo que eu venha pregar, ou algum de nós venha pregar isso,
Vocês devem rejeitar. E assim, com muito ensino, com muita dedicação à palavra, pela força do Senhor e pela força de sua palavra, Deus dá vitória sobre as heresias também. E mais na frente, se você pegar a história da igreja do ano 100 até o ano 313, chamada primeira era da igreja perseguida, você vai ver que a perseguição foi ferrenha até demais. E Deus dá vitória sobre essa perseguição. Eu não vou entrar nem na questão se Constantino de fato ele se converteu ou não, mas a entrada dele é uma porta aberta para que o cristianismo seja oficializado e ali as pessoas tenham uma certa liberdade de exercitar a sua fé. Antes disso, a gente vai ter dois homens ali que vão ser terríveis para a igreja cristã, que são Nero e Domiciano. Eles chegam ao ponto, Domiciano chega a um ponto de colocar cristãos nas arenas simplesmente para entreter as pessoas. E quando faltava gente para que os leões pudessem devorar, ele ia atrás de mais cristãos para que pudessem servir no entretenimento. A coisa chega a um ponto tão degradante que o próprio Senado diz: espera aí, passou do limite. E aí vai lá e depõe Domiciano. Mas a igreja já tem passado por muita coisa. Mesmo assim, a igreja vence a perseguição, porque em Cristo ela alcança essas glórias. Os inimigos são vencidos tanto no campo da batalha, quanto dentro da casa de Deus, através da fé e da oração. E os inimigos que se levantam em nossas vidas são vencidos também no campo de batalha, seja ele qual for, mas principalmente na casa de Deus, através de oração e através da fé que nós temos nele. E aí no versículo 5 ele diz: despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Ante a tua repreensão, Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Os que confiam suas vidas no Senhor são libertos dos seus inimigos e saem vitoriosos das suas batalhas. Ao contrário daqueles que se valem das suas próprias forças, que se mostram extremamente insuficientes, e aí os levam a dormir o sono, morrendo, apagando-se da terra. Diante do Senhor não existem carros e cavalos que não possam ser paralisados, e os valentes para ele são como nada. E o versículo 7 diz: tu sim, tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Não existe raiva humana, ira humana que seja comparável à ira de Deus. E aí a gente percebe isso quando a gente olha para a crucificação e enxerga que somente Jesus Cristo conseguiria suportar o derramamento da ira divina. Nós não teríamos condição nenhuma. E aí ele vai lá e recebe em nosso lugar. Não há de fato quem resista à ira de Deus. E quando o Filho sobe a cruz e vai receber o castigo em nosso lugar, ele de forma alguma ele vai contender com o Pai ou vai pedir para descer dali. Mas ele sabia, ele tinha consciência da dor que iria passar naquele momento. Porque ele não estava ali simplesmente à mercê de cravos, à mercê de uma coroa de espinhos, mas ele estava pronto para receber todo o castigo que Deus iria depositar em nossa conta. Toda a dor que nós iríamos receber em nossos corpos. Versículos 8 e 9, ele diz: desde que os céus fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Os versos descrevem os humildes, os quais têm a necessidade de serem salvos por Deus. E ele se interpõe a favor destes, fazendo-se ouvir dos céus. Quando nós conseguimos retirar aquela arrogância que existe naturalmente em nós em determinados momentos, por determinadas circunstâncias, coisa que foi mostrada no século V, e nós nos humilhamos perante a mão de Deus, debaixo da poderosa mão de Deus, Ele vai ao nosso favor e nos livra de perigos, de inimigos, e inclusive renova o nosso ânimo quando nós estamos abatidos. A terra treme como efeito do seu livramento. É interessante quando ele fala que ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra, tremeu a terra e se aquietou. A gente acha que esse caos que a terra está hoje é muito grande,
mas muito mais barulho faz aquilo que Deus faz por nós. Muito mais efeitos é a ação de Deus por nós do que a ação de nós mesmos em relação ao mundo. A terra treme e se aquieta quando a voz do Senhor é escutada. Mesmo que tudo esteja muito turbulento, Ele faz a sua voz ser ouvida muito mais alto, para que todos possam se aquietar na sua presença. E aí os versículo 10 diz: pois até a ilha humana há louvado do resíduo das ilhas de Singes. Nesse versículo nós vemos o controle providencial de Deus, que às vezes permite que o mal sobrevenha, a fim que o bem final seja derramado na vida dos seus. Que é uma questão bem complexa, mas que eu vou falar rapidamente. O Weber Carlos de Campos, ele trabalha muito bem a questão da providência divina, no serviço de suas obras, providência na realização histórica. Aí quando ele cita que inclusive algumas coisas que aparentemente aos nossos olhos são más, podem até parecer que são pecados, mas Deus se utiliza disso para trazer o bem para o seu povo. Ele transforma aquilo que parecia que iria dar em algo errado para o benefício do seu povo. É a sua providência. A gente está caminhando para um certo local e a gente talvez não esteja enxergando que aquilo ali pode trazer para nós algum benefício. E a gente diz: se continuar dessa forma, talvez eu venha a padecer certas coisas. Mas aí Deus, que está no controle de tudo, Ele vai reorganizando todas as circunstâncias da nossa vida para que aquele mal aparente possa nos servir de bem. E assim, a gente passa por situações que de fato a gente fica pensando: será que Deus está realmente agindo através disso? É uma coisa tão ruim, e Deus pode estar por trás disso. A gente precisa sempre se lembrar de uma coisa: Deus não coloca o pecado no coração do homem, Deus não incita a pecar de forma alguma, mas Deus pode se utilizar de um erro do homem para que algo venha a beneficiar os seus, mesmo que esse erro depois venha a ser julgado pelo próprio Deus. Ele não vai deixar ninguém impune pelos seus erros, mas Ele pode se usar para o nosso benefício. E o versículo 11 diz: fazei votos e pagai-os ao Senhor, vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam, aquele que deve ser temido. Aqui Asaf orienta o seu leitor a cumprir os votos que fizer ao Senhor. Essa questão de votos foi um pouco mal explicada por alguns e banalizada por outros. Hoje tudo é um voto, tudo é um propósito, e muita coisa tem sido feita errada em nome de Deus através desses votos. Mas aí ele mostra para a gente: os votos devem ser feitos a quem? Somente a Deus e não a homens. Então quando alguém disser assim: vamos fazer um propósito aqui, aí você primeiro tem que perceber se esse propósito é para Deus ou é para algum homem. É para você o propósito. Eu não posso fazer nenhum juramento, nenhum propósito para o homem, eu tenho que fazer para Deus. E mesmo assim eu ainda tenho que observar que tipo de voto eu vou fazer a Deus. Quais são os tipos de votos que podem ser feitos? Em primeiro lugar, dedicação própria. Eu posso fazer um voto a Deus de me dedicar a Ele, de me dedicar à sua obra. Isso é um voto válido, que vai requerer de mim muito esforço e muita renúncia. Mas aí ele diz aqui: fazer votos e pagai-os. Se eu faço, eu tenho que pagar. Então se eu digo: Senhor, eu vou me dedicar à tua obra, eu tenho que me dedicar. Na primeira vez que eu tiver qualquer dificuldade, eu tenho que me lembrar daquele voto, e não era para dificuldade. Eu tenho que dizer: eu prometi ao Senhor fazer isso. Eu fiz um voto com Deus, eu tenho que cumprir. Porque às vezes a gente faz algum voto para Deus e parece que a gente está fazendo para si próprio. E a gente, na primeira dificuldade, esquece e deixa aquele voto de lado. Então, da mesma forma que você se determina a orar durante uma semana por uma questão muito difícil, você tem que fazer alguma determinada decisão, se você faz aquele voto a Deus, você tem que buscar cumprir de forma integral. Segunda coisa, de serviço próprio. Servir a Deus com integridade em sua casa. E aí eu vou para uma coisa que eu tenho meditado muito e tem ocupado muito minha cabeça e meu coração nos últimos tempos.
Se eu tenho convicção que Deus me chamou para qualquer serviço dentro da sua casa, eu preciso dedicar minha vida a isso, independente do que eu faça lá fora. Se eu fiz um voto com o Senhor, porque eu me senti chamado por Ele, e eu disse: Senhor, eu vou te servir pregando, eu vou te servir louvando, eu vou te servir evangelizando, minha vida tem que ser dedicada a isso. Nosso trabalho só serve para o nosso sustento. Agora, o nosso serviço a Deus serve para o nosso todo. Porque mesmo que falte o dinheiro, não faltará o sustento da nossa alma por Deus. Quando nós fazemos esse voto, nós temos que cumprir de forma perfeita. De forma alguma Deus aceitará algum serviço desmantelado nos seus olhos. Principalmente se nós tivermos devotado a Ele alguma questão a respeito disso. Se a gente tiver espontaneamente chegado: Senhor, eu vou te servir dessa maneira, então faça. Faça com alegria, mas faça também com muita responsabilidade. E também de sacrifício próprio. Se sacrificar por Deus não é algo tão simples. Qualquer sacrifício na nossa vida é complicado da gente encarar, mas acho que talvez nunca teve um tempo que a gente precisasse se sacrificar mais do que esse. A gente está chegando num ponto que parece que a igreja passa por uma certa letargia. As pessoas pregam de forma empolgada em determinados cultos, mas não há a mesma empolgação nos bancos. As palavras são duras nos cultos, mas parece que o coração nem se mexe dentro do coração, dentro do peito de quem está escutando. E a época do comichão nos ouvidos, acho que talvez já começou há muito tempo. E a gente não se percebeu, e quando foi olhar para aquilo, já estava muito danificada a imagem da igreja. E a gente precisa se sacrificar para que essa imagem possa ser consertada. Quem é que dá crédito à nossa pregação? Quem é que olha para a gente como realmente mensageiros da palavra de Deus? Quem é que olha para a gente como pessoas honradas, servos de Deus Altíssimo, que tem uma conduta exemplar e irrepreensível, parecidos com Cristo? Temos que fazer alguns sacrifícios, temos que mudar muita coisa. E eu digo que não é preciso uma reforma nova, não é preciso vir um novo John Wycliffe, um novo John Hus, para que depois venham novos Lutheres e novos Calvinos. Nós podemos mudar o nosso entendimento através da palavra. Nós temos ela. Nós podemos mudar a nossa conduta através dos exemplos desses homens, mas também através de tudo aquilo que a gente enxerga na palavra, e tudo aquilo que a gente vê por aí fora e sabe que não pode compactuar com isso. A gente precisa se sacrificar para que a palavra de Deus seja pregada com autoridade e com fidelidade. E os charlatões que existem por aí sejam eliminados um a um. Não porque a gente vai fazer alguma coisa contra eles, mas porque a verdade vai estar sendo pregada. E quanto mais especialista eu ficar na verdade, mais eu vou enxergar que a mentira não vale nada. É necessário para esses votos sempre, primeiro por dever, mas também, principalmente, por temor de desagradar a Deus. Não é fazer só por obrigação. Eu fiz o voto, agora eu tenho que pagar. Mas é fazer porque eu tenho temor, eu tenho até medo de pensar no que vai ser eu desagradando a Deus. E isso tem que voltar para o coração da gente, tem que voltar para a mente da gente. A gente acordar e dizer assim: eu quero viver esse dia para a glória de Deus, porque eu tenho medo até de pensar em Deus se desagradando da minha conduta. Eu tenho medo até de pensar em Deus se desagradando dos meus pensamentos. Eu tenho medo de pensar em Deus se desagradando da forma como eu estou levando a vida que Ele me deu, que Ele me presenteou. E o versículo 12 é para fechar com a questão da humildade. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo ao seja. Ser humilde na presença do Senhor e reconhecer o seu poder e majestade são a lição final deste salmo. É por isso que ele chama a majestade e o poder de Deus. A gente
precisa ser humilde para reconhecer que é Deus quem é o rei, é Ele a majestade e o poder dele. Deus abate o orgulho dos príncipes e reis da terra. Por quê? Porque Ele é Deus, é rei sobre todos. Aquele a quem nós servimos, de fato, é rei dos reis e é Senhor dos senhores. E assim nós o tratamos, e assim vivamos para Ele com essa consciência.